Bom, a juíza que é responsável pela execução, pelo cumprimento da pena de Lula, ela, antes de tomar qualquer decisão depois desse despacho, dessa liminar do ministro Marco Aurélio Mello, ela pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República. Mas não foi necessário porque o Dias Toffoli tomou a decisão lá antes de qualquer coisa. Vamos dar uma olhada. Manifestantes deixaram a frente da Polícia Federal no Paraná após a divulgação da informação de que Dias Toffoli havia cassado a liminar de Marco Aurélio Mello e que, por causa disso, o ex-presidente Lula continuaria detido. Isso aconteceu por volta das 15 para as 8 da noite. Antes disso, manifestantes a favor e contrários ao ex-presidente Lula se concentravam aqui, em frente à PF. O policiamento chegou a ser reforçado. Um cordão de isolamento tentou separar os manifestantes. Mesmo assim, bate-bocas foram registrados por aqui. Nenhuma confusão grave. Bom, o roteiro foi meio parecido com daquela vez do Favreto lá. E aí, olha a falta de responsabilidade do ministro Marco Aurélio. Se é um outro juiz, porque a Carolina Lebos, né? Sim. Ela tomou uma atitude parecida com a do juiz Sérgio Moro quando veio aquela ordem do Rogério Favreto naquele episódio. Aí falou, não, pera lá, vamos ver o que está acontecendo, pede lá uma... Porque quando a pessoa recebe uma ordem estranha, que contraria a decisão da Corte Suprema, uma coisa que já vai, eu tenho dúvida mesmo. Mas se é um outro juiz, vamos dizer que ele não pede esse parecer e solta de uma vez. Pois é. O que vai acontecer? Ele vai lá no sindicato, ele vai dar coletiva, ele vai juntar a galera toda, ele vai em São Bernardo, ele vai no caminhão, ele vai falar 300 horas sem parar e depois se reverte a situação. Como é que tira esse cara de lá de novo? Então, mas a minha pergunta... Mas pelo amor de Deus. Mas a minha pergunta, agora sim, sem ideologia, pergunta na questão do direito. Quando há uma ordem de soltura, o juiz tem que cumprir ou não tem que cumprir, independentemente do réu? Isso foi discutido da outra vez já. O que eles falam? Quando a ordem é considerada esdrúxula ou inconstitucional, ela pede o parecer. Essa, por exemplo, que acabou de decidir o cara acabou de decidir no Supremo, acabou de marcar para decidir definitivamente em abril. Aí você vai lá e manda soltar. Pois é, mas houve uma decisão monocrática. Se não, tinham preso essa juíza ontem. Então, o que eu estou perguntando, não, eu acho que não, Sena. O que o PT está colocando é que ela deveria ter cumprido a decisão porque havia uma decisão para cumprir. Por exemplo, nós temos o caso aqui do caso Ouro Verde, Zezé, que houve a decisão e se cumpra. Você tem que cumprir isso. Mandou soltar, manda soltar. Então, assim, a minha pergunta não é nem porque a gente sabe que é o Lula e por isso teve esse cuidado, como teve quando teve o TRF4 e agora. A minha pergunta estaria sendo um cuidado maior porque é o Lula ou estaria descumprindo a legislação e a legislação tem que mudar? Não, gente, sinceramente, entende? Eu acho o seguinte, o próprio... Tá uma bagunça. Pois é, mas uma bagunça. Mas aí... Mas tudo isso colabora para essa bagunça. Esses ministros colaboram para essa bagunça. Veja o seguinte, o próprio Marco Aurélio, ontem, qual outra decisão polêmica, determinou que a votação seja aberta. E os senadores estão dizendo que vão descumprir. Não, então que tá uma bagunça, gente. Mas é porque eles não decidem uma coisa definitivamente. No exemplo que a Rose deu, no segundo que veio o desembargador, mandou soltar, o cara não estava julgado e condenado. A minha questão é só assim... Era uma a minha questão provisória. é que as decisões judiciais não deixem de ser cumpridas, e é como a Zezé colocou agora, eles estão dizendo que não vão se cumprir. Num país democrático, você cumpre decisão judicial. Sim. A partir do momento que um juiz não cumpre uma decisão judicial porque é o elemento X, eu acho que você está deixando de garantir o direito da pessoa. Por acaso, é o Lula, mas eu não estou discutindo o Lula em si. Rose, mas o que eu estou discutindo é a legislação, entendeu? A decisão não era para o Lula. Sim, a decisão era todos de segunda instância. Exatamente, sim. É o seguinte, mas no caso, a defesa do Lula foi mais rápida, em meia hora, como você falou, foi lá e entrou com pedido, entendeu? Eu acho que não tem... O que se tem que discutir não é isso, se está descumprindo o direito de um, o direito do outro. Não chega também nem nessa seara. Nem nessa seara, porque se a coisa é arbitrária, se a coisa é um absurdo, é teratológico, que é uma palavra que o povo do direito adora usar, então não está descumprindo direito de ninguém. Porque, nesse momento, a ordem do Marco Aurélio de Mello é nada. Nada.
Simplesmente. mas se a ordem por isso que ele, mas ele não olha pode. que coisa por isso ridícula. que ele está colocando em risco a nossa democracia. Sim, por isso que a gente fala que ele coloca. exatamente. Porque existem ordens que não serão cumpridas. Então, Zezé, você e tem ele, que além mudar de esse tudo, Supremo. desafiou. Então- E ele, além de tudo, desafiou e disse o seguinte: ele sabia que não seria cumprida. Porque teve um momento que ele disse para alguém, não sei se foi o Josias, foi para o menino da Globo News, o Valdo Cruz. Ele disse o seguinte: é uma ordem do Supremo Tribunal Federal e que terá de ser cumprida se isso aqui for um país democrático. Bom, ele de repente dá uma ordem que é para dar um tiro na cabeça de alguém. Não, depois, Sabe? quando... Mas ele disse que se Simplesmente o Toffoli suspendesse... era autofagia. Exatamente. E Que seria antidemocrático. que não podia suspender. Sim, Então, sim. quer dizer... Então ele é um imperador. É esse o perigo que a gente corre. É quando você expõe a situação, a instituição a uma situação em que a ordem dela, que sempre foi cumprida, não será cumprida. Nossa, pelo absurdo que aquela ordem representa. Olha, eu vou Então, contar é uma esse coisa, o viu? perigo, gente. É esse o rolo. E é nesse sentido que todo mundo que eu leio um pouco mais sério diz que a gente vai caminhando passo a passo para o abismo. Não, depois quando alguém tem essas ideias esdrúxulas, né, de fechar o Supremo, quando vem o filho do Bolsonaro falar que manda um cabo e soldado, o pessoal fica bravo. Mas olha, eu vou contar para vocês, eles estão dando sopa pro azar, porque viu? a democracia, ela só funciona se houver 3 poderes em perfeita funcionando. harmonia. Quando um não funciona, não é democracia mais, é qualquer outra coisa. E o judiciário, para a gente dizer que o judiciário está funcionando, as leis têm de ser obedecidas. E quem interpreta essas Mas leis quando você tem, são os juízes. quando você tem senadores dizendo que não vão cumprir uma ordem, nós tivemos a história lá do cargo do Renan, lembra? Sim. Que eles também não cumpriram e ficou isso por isso mesmo. E está ficando cada vez pior, Rose. Então não temos mais uma democracia no Brasil? Aparentemente, com esse ela tá tipo, ruindo, com ela tá esse ruindo. tipo de ministro que a gente tem, que faz esse tipo de coisa, eu espero que ele assuma a responsabilidade do ruim. que vier com isso. Nossa sabe? Senhora. Precisa ter um Porque- processo de impeachment também no Supremo e tirar uns Foi 4 de lá. pedido, né? Foi Aí vamos pedido. parar com isso. Bom, deixa a gente colocar aqui, que está dentro desse assunto quente ainda, a opinião da Maria Cacilda, a nossa telespectadora aqui que está entrando em contato com a gente pelas redes sociais. Ela diz o seguinte: eles não estão botando fé na força do povo brasileiro, estão dando brecha para que alguma coisa mais séria aconteça. O povo não aguenta mais, é muita indecisão, o povo está inseguro. É mais ou menos o que a gente está dizendo aqui. Porque realmente vira um balaio de gato, vira uma bagunça, e chega uma hora que o pessoal alguém começa a pensar em colocar uma ordem na casa. Mas eu acho que de milico não vem. Não A sei. gente tem ouvido, assim, eles têm sido tão claros nesse sentido, sabe? Eu não temo, não. Os militares, O que eu José. acho, o temor que eu tenho é de virar uma bagunça. Sim, mas é aí que, Simplesmente esse que é o problema. É aí que aparece o milico, quando vira bagunça. O militar nativo, o militar que está nativo, ele cumpre ali os preceitos constitucionais, ele não faz nada, não tem levante dentro do exército numa situação dessa. O que acontece é o seguinte, é que existe um clube militar. Esse clube militar são militares generais de alta patente da reserva, que não estão lá na ativa. Então, em tese, constitucionalmente, não dão ordem, não mandam ninguém. Acontece que esses militares foram instrutores e foram professores dos militares que estão na ativa e que têm uma ascendência fortíssima dentro e fora da caserna. Então, quando o pessoal do clube militar começa a falar, dá um barulho que você não imagina, viu? Então, vamos fazer o seguinte, para evitar problema, para evitar qualquer coisa, vamos parar de fazer essas pataquadas que realmente está dando já no talo, viu? O Brasil não está mais suportando realmente esse tipo de coisa. Vamos ter mais responsabilidade. O juiz não consegue esperar até abril para decidir definitivamente uma coisa, acha que aquilo que foi decidido há poucos meses com relação a um assunto polêmico pelo colegiado não vale para ele, segura a onda, meu filho. Olha, nenhuma. O duro é assim que, na minha opinião, sabe,
nenhuma medida nesse momento, assim, eu vejo adequada para o Marco Aurélio. Eu acho que ele deveria pedir para sair. O mais adequado seria ele pedir para sair, porque ele já está sendo um ministro que ele vai levar esse desgaste horroroso do judiciário. O Renan não acatou a ordem dele, agora o Eunício Oliveira não acatará, a juíza não acatou. Você entende? A própria PGR imediatamente já pediu para poder desconsiderar. Os argumentos foram nesse sentido, sabe? O cara, o que é isso? Bebeu e saiu daí dando uma... Então, ele perdeu a credibilidade. Ele tem o poder de prejudicar todos os outros ministros. Porque já tem o Lewandowski, que é uma figura que poucos respeitam também, por causa de tudo que ele já fez, incluindo a história do impeachment. Tem o Gilmar Mendes, que é outra figura que as pessoas não respeitam. Então, a hora que juntar todos esses ministros dando ordem e ninguém cumprindo, como é que vai ser? Tá feio o negócio. Como é que vai ser? Me explica. Porque nem os juízes cumprirão as determinações. Aliás, gente, eu queria perguntar para vocês, não sei se vocês têm informação acerca disso, mas eu estava pensando, aquela decisão do Lewandowski, de todas as mulheres com filhos serem colocadas na rua, foi cumprida? Não. Não. Então, Rose... Pois é. Olha que situação. Olha, e isso são os juízes das várias execuções criminais que tem que botar essas pessoas na rua. Então, se nem os caras da própria carreira cumprem essas decisões, vocês imaginam? Alguma coisa tem que mudar no Supremo, viu? Teve um cara agora, um juiz agora, que mandou suspender de novo, o negócio da Boeing lá com a Embraer. O mesmo, aquele que aceitou do PT, agora aceitou do sindicato, não sei o quê. Suspendeu. Uma hora não vai ser cumprida a ordem desse cara, você entende? Nossa, mas... Porque aí a minha pergunta é, esses juízes, eles estão se manifestando dentro da análise da lei ou ideologicamente? Então, eles estão politizando. Sim, eles não foram eleitos. O judiciário não tem cargo eletivo. Ele não é um representante do povo, ele é um representante ali para poder defender a justiça. Acabou. Só que eles estão fazendo política na justiça. Tá difícil, gente. Agora, isso daí dá medo. Isso dá medo. Me esfria a barriga de pensar o que a gente pode ver daqui a pouco.